Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Robson Macias e você está no canal Hugnótio. Uma das coisas que nós temos visto é sempre aquela falácia de que os extraterrestres, os não humanos, os alienígenas, como diz o, né, vêm de outras galáxias, de outros universos, enfim, se cria toda uma roupagem para estes seres. Nós estamos vendo, né, alguns fenômenos incríveis. Né? Licença, deixa eu pegar aqui uma coisa para falar para vocês que é muito interessante. Olha, tá, eu vou ver se eu encontro aqui. Eu não vou poder mostrar muito, mas eu acho que até perdi. Tá? Até perdi. Eu acho que é. Deixa eu ver se aqui neste. Deixa eu ver aqui. Nesse canal. Do YouTube. Tem algo interessante. Vamos ver se aqui nesse canal que está aparecendo aqui uma história. Aqui, é nesse canal mesmo. Eu comprei a lanterna mais potente. Então, olha o seguinte aqui. Gente, presta atenção nisso aqui. Esse canal está falando o seguinte. A NASA acaba de anunciar que está monitorando uma enorme anomalia crescente aonde? Na Lua. Tá? Olha só. Cientistas e astrônomos têm desvendado os segredos de nosso satélite natural ao longo dos anos. No entanto, recentemente a NASA fez um anúncio surpreendente que está deixando a comunidade científica em alerta. Uma enorme anomalia foi detectada na Lua. A descoberta dessa misteriosa anomalia tem intrigado os cientistas, que agora se dedicam a monitorar atentamente suas... Se vocês quiserem ver, está lá no Conhecimentos do Mundo. É isso mesmo, né? O que está acontecendo? Eu acabei de fazer vídeos aqui falando sobre a Lua. Eu acabei de fazer vídeos falando o que os reveladores falaram para mim. Está aí né, os 3 vídeos do Racharan falando sobre a Lua. Então, esse vídeo aqui nesse canal subiu, não vai fazer 3 horas de tempo. Tá? E aí, as pessoas acham, muitas vezes, que a gente não tem que correr atrás de saber das coisas. Né? E eu só lamento, mas lamento mesmo, que existam pessoas que estão se deixando manipular por ideias que são profundamente contaminadoras de mente, que não lhe levam à racionalidade e que não lhe levam à evolução, à percepção espiritual e à expansão da consciência. Não lhe levam a lugar nenhum. Lhe tornam místico, lhe tornam religioso, mas não lhe tornam racional. Ok? Então, há um vídeo meu, inclusive, que os reveladores falam
que a Lua terá um movimento, tá? Que afetará a Terra. Calma, não vamos correr para as montanhas, nem vamos nos desesperar. Não será um movimento brusco, mas haverá. A Lua foi fabricada, assim como todo o sistema solar foi fabricado, a Terra e etc. Vamos parar de onda, de papo de ex nihilo, de criador, de... Né? Vamos parar. Tudo que foi usado foi tecnologia, inclusive que o demiurgo que criou isso aqui é profundamente tecnológico. Não vamos mistificar, tá? E achar que alguém chegou aqui e disse: haja luz, e a luz houve. Haja o firmamento, e o firmamento apareceu. Ó, pelo amor de Deus, né? Certo? Pelo amor de Deus. Né? A gente precisa ter a reta noção de que não foi assim que aconteceu. Ok? Então, o demiurgo, ou os demiurgos, né? Eles, né? Olha aí. Esses seres criaram, tá? Uma realidade. Se você prestar atenção, aqui está a não existência e aqui está a existência. Existência e não existência estão entrelaçadas, ok? Muito bem. Vamos aqui a uma análise de um texto, tá? E ouça bem o que esse texto vai falar. Presta atenção, que isso é válido para os dias de hoje, aonde está se falando muito em ufologia, naves estão sendo vistas, e não pense, algumas são frajutas mesmo, tá? Inclusive são fabricadas aqui na Terra. Ok? Outras são reais. E vêm de seres aqui da Terra também. Não vem de nada lá de espaço. Isso é lorota para boi dormir. Tá? A ufologia moderna geralmente postula que os alienígenas vêm de outro planeta ou dimensão. Estão falando muito isso. Agora usaram um postulado que é os dimensionais. Né? Os dimensionais seriam os bonzinhos. Os que moram nos anéis são os chamados extraterrestres. Bicho, o negócio tá feio. Tá? Mas e se eles estiverem aqui desde o início dos tempos? Tá? A teoria alienígena agnóstica de John Lage, né? Lage é um escritor, afirma que os alienígenas são arcontes, tá? Primos desprovidos e corruptos do homem, colocados aqui por forças celestiais que também criaram os humanos. Os arcontes foram sussurrados em textos após o incêndio da Biblioteca de Alexandria, com alguma menção a esses seres misteriosos. Mas os poderes passaram 1.300 anos limpando os registros e escreveram os arcontes da nossa história. Tá? Então a tentativa foi de esconder essas figuras. Tá? Essas figuras deveriam ser esquecidas. Por isso o incêndio na biblioteca, apesar de que muitos livros foram salvos, gente. De que tem gente dizendo que tudo se perdeu lá, mentira. Tiraram muita coisa de lá.
Está guardado, mas vai ser revelado. Aguardem. Aguardem. Tá? Em 1947, textos encontrados em potes de barro em Nag Hammadi, né, no Egito. Nesses textos havia a história sobre o povo de Nag Hammadi. 2000 anos atrás, pensava que era o mundo. A palavra Arcon significa governante e primordial. Governante e primordial. Não é à toa que a tradução grega da Bíblia começa o Gênesis dizendo assim, em Argue. E essa palavra Argue tem sentido também de dizer o primordial, o primeiro, o principal. Tá? Então, em tese seria no primordial, que é um ser primordial, criou os Elohim, os céus e a terra. Ou o solo e a atmosfera. Tá? Preste bem atenção. De acordo com o mito, eles foram criados por uma entidade interdimensional celestial chamada Sofia, que foi pleroma com outros arcontes, e, portanto, com outros aeons, e, portanto, parcialmente emancipada da totalidade do Pai Celestial. Só que a Sofia Arcamote, ela não é, tá? É um ser inorgânico, ela é orgânica. Tá? Essas palavras hiperdimensional dão a entender de um ser. Vamos parar com essa história, porque a Sofia ela é um ser orgânico, préter biológico. Tá? Os arcontes são um spin-off de Sofia, desprovidos porque não foram aprovados como os outros aeons. Isso aconteceu há bilhões de anos antes do nascimento do sistema solar. Essas consciências celestiais são difíceis de imaginar, pois vêm de fora do espaço e do tempo. É um tipo neófito materializado de arconte, parece ser quieto, psicótico e propenso a mentir. Característica dos arcontes. Tá? Quieto, psicótico e propenso a mentir. Tá? Arcontes são seres inorgânicos. Não são seres inorgânicos. São seres orgânicos. Tá? Vocês vejam que eu coloco o texto aqui e ouso aqui dizer que não. Tá? Não são seres inorgânicos. Tudo neste universo tem corporeidade, organicidade, fisicalidade e, gente, vamos parar de fantasiar coisa que não existe. Esse negócio de hiperdimensional, eles são seres, isso, aquilo. Isso tudo é bobagem. Isso é invencionice que os próprios arcontes colocam na cabeça das pessoas. Tá? Então, os arcontes são seres orgânicos, interdimensionais, que regem e governam a matéria. Isso faz parecer divinos para os humanos. Isso os faz parecer divinos para os humanos, e foi o que aconteceu. Tá? Mas são entidades incompletas, pois carecem
de consciência e experiências humanas. Eles não veem nenhuma civilização ou constroem. Eles não vêm de nenhuma civilização ou constroem alguma civilização. O primeiro arconte que criou todos os outros chama-se Yaldabaoth. Significa criador da colmeia. Criador da colmeia. Tá? Este líder reptiliano é agressivo, territorial e carregado de poderes demoníacos. E aqui não entenda demônio como os cristãos entendem. Entenda demônio com a expressão daimonios, do grego, que tem vídeo meu explicando aqui sobre eles. Tá? Certo? Entenda nesse sentido, e não demoníaco no sentido do cristianismo. Tá? Os arcontes desejam manter a humanidade sob o constrangimento do medo e da preocupação. Isso é novidade? Não, né? Né? Haverá pessoas que dirão que isso tudo que nós estamos falando aqui é a chamada teoria da conspiração. Quem tem conspirado contra a humanidade não sou eu e nem você. Quem tem conspirado contra a humanidade são exatamente eles. Tá? Então, porque os arcontes se alimentam disso. Do medo, da preocupação. Essas são as energias que alimentam esses seres. A energia emocional negativa lhe dá espaço para operar. Eles são parasitas psíquicos, capazes de controlar a mente em muitos níveis. Mas eles estão e estiveram sem os humanos e não precisam de nós para a sua sobrevivência. Os arcontes não podem habitar a Terra, que é hostil a eles. Arcontes são pegos em uma ilusão de que eles criaram os humanos. Eles não têm alma, apenas uma colmeia como a mente comum. De acordo com John Lodge, os textos gnósticos descrevem dois tipos de arconte. Um tipo embrionário ou fetal, portanto os Greys, tá? Da tradição OVNI moderna, e um tipo reptiliano. Eles abduzem almas à noite. Olha só, eu já falei num vídeo aqui que muitas vezes durante o sono é isso que ocorre. Tá? A descrição precisa ser abduções. Tá? São essas palavras modernas, né? Inveja, cobiça, arrogância, né? São suas principais características. Eles são drones irracionais, gananciosos por poder sobre nós e muito covardes para sair em campo aberto e se revelar. Eles não têm poder de concentração, nenhuma faculdade inata que unisse intenção com atenção. O Evangelho gnóstico diz o seguinte, prestem atenção. Os arcontes lançaram um transe sobre Adão. Eles colocaram em estado de sono. Mas foi sua percepção que entorpeceram. Eles tornam nossos corações pesados para que não prestemos atenção e não possamos ver. Então, perdemos o reflexo da luz divina dentro de nós. Antigos videntes gnósticos detectaram
e investigaram o problema da intrusão alienígena antes do 1º século depois de Cristo. Tá? Preste bem atenção nisso aqui. Tá? Eles mantiveram os arcontes como uma ameaça primária para a humanidade. Os videntes gnósticos tinham que ser hábeis em razão, tá? Não comum para interpretar a experiência que vivenciavam em estados de percepção elevada. O Sr. John Lash, para nos esperar que para não esperar que os arcontes sejam racionais. O que aprendemos sobre essas entidades envolverá uma razão não comum, mas não será um absurdo irracional. Em geral, a mentalidade dos arcontes não pode ser corrigida. O que é pior, a mentalidade de colmeia arcônica não é capaz de desenvolver. Tá? Na Roma antiga, os gnósticos se consideravam cristãos e viveram em harmonia com os outros por centenas de anos. Eles eram o fluxo principal no sentido religioso. Os gnósticos da nova era têm pouco a ver com eles. Então isso aqui é muito importante dizer, tá? E eu quero dizer isso aqui, que o gnosticismo moderno não tem nada a ver com o gnosticismo cristão do 1º século. Nada. Tem gente por aí que diz assim, eu sou gnóstico. Mas se você perguntar se ele já leu algum livro da biblioteca de Nag Hammadi, nunca leu. O que é que ele leu? Ele leu o livro de Samuel, né? Que criou uma igreja gnóstica, criou um monte de teoria gnóstica. Então, esses gnósticos modernos não tem nada a ver com os gnósticos cristãos. Desculpe. Eles deturpam e pior, eles manipulam os textos gnósticos para parecer coisa mística, coisas assim espirituais. Ok? Então preciso ter cuidado. Muito cuidado. Tá? Vamos lá, continuar. Aqui. Então, o que eles dizem aqui? A psiconáutica Carlos Castaneda, tá? Conceito de realidade espiritual. O Carlos Castaneda é muito conhecido, né? Porque ele escreveu vários, ele estuda xamanismo, né? Então, ele já escreveu vários livros, é muito interessante os livros que ele escreve. Tá? A palavra psiconauta significa literalmente um marinheiro de alma, que usa estados alterados de consciência para investigar a mente e abordar questões espirituais através da experiência. Os psiconautas tendem a ser pluralistas, dispostos a explorar tradições místicas e religiões mundiais estabelecidas, meditação, sonhos lúcidos e tecnologia. John Lige e David Icke e Graham Hancock, esse Graham Hancock aqui teve até punição pelo documentário que ele produziu para a Netflix, tá? O Graham Hancock, porque ele faz pesquisas sérias, tá? Então ele está dizendo aqui exatamente isso aqui, ó, que esses três, John Lige, David Icke e Graham Hancock, por exemplo, fizeram essas viagens, tá?
Terence McKenna é provavelmente o defensor mais famoso do uso das plantas psicoativas. Segundo o Sr. Lash, essas plantas ajudam a derramar os filtros do condicionamento e comungar diretamente com a inteligência planetária. Ao antropólogo cético do Dr. Castaneda. Dr. Castaneda consegue alterar os parâmetros da percepção e explorar outros mundos. No processo de suas aventuras, ele encontra certos seres inorgânicos alienígenas. Ele chama seres inorgânicos, tá? Mas eu já falei, não vou ficar repetindo aqui, tá? Quem olhar os meus vídeos vai perceber que isso é uma lorota que vem se contando há muito tempo, tá? Certo? De acordo com o Sr. Laje, esses são os arcontes, os pequenos alienígenas cinzentos, tá? Tem os greys e tem os grows. Os grows eu falo também aí num vídeo sobre eles, tá? Eles são diferentes desses seres dos cinzentos. Inclusive tem alguns que são esverdeados de olhos vermelhos, muito diferentes também, tá? Para espanto horrorizado do Dr. Castaneda, o velho feiticeiro Dom Juan explica como a mente humana foi infiltrada por uma inteligência alienígena. Ele é um xamã. Dom Juan é um xamã, tá? Então ele diz o seguinte: temos um predador que veio das profundezas do cosmos e assumiu o controle de nossas vidas. Os seres humanos são seus prisioneiros. O predador é o nosso Senhor e Mestre. Tornou-nos dóceis e indefesos. Se queremos protestar, suprime nosso protesto. Se queremos agir de forma independente, exige que não o façamos. Tá? Os feiticeiros Yagi acreditam que os predadores nos deram nossos sistemas de crença, nossas ideias de bem e mal e nossos costumes sociais. Por isso, as histórias dos Oanes, dos Anunnaki, dos Elohim, está ligado intrinsecamente aos arcontes. Porque eles vieram, nos criaram, nos produziram e infiltraram em nós os nossos sistemas de crença, tá? Nossos costumes sociais, etc. e tal. Tá? São eles que estabelecem nossas esperanças, expectativas e sonhos de sucesso ou fracasso. Eles nos deram cobiça, ganância e covardia. São os predadores que nos tornam complacentes, egoístas e egomaníacos. Tá? Então, olha o quanta influência os arcontes têm. Tá? Os predadores nos dão sua mente, que torna a nossa mente. Quer dizer, eles nos dão a mente dele, que acaba tornando-se a nossa mente. John Mack disse: vários xamãs com quem conversei das culturas nativas da América do Norte e do Sul, África e Austrália, conhecem ou tiveram encontros com seres, olha só, isso aqui é muito importante, tá? Com seres, certo? Que têm propriedades muito parecidas com os alienígenas cinzentos, que visitam abduzidos nos Estados Unidos e outras sociedades ocidentais. Cada cultura tem seu próprio nome para eles. Segundo esses xamãs, seres desse tipo existem há milhares de anos
e parecem ter um grande interesse na face da Terra, tá? Funcionando como seus necófagos ou protetores, dependendo da experiência ou ponto de vista particular do xamã. Tá? Há também uma conexão com os fenômenos modernos de abdução alienígena. O professor John Mack fala que uma realidade diferente que as pessoas têm durante uma abdução e interação com alienígena. Muitos abduzidos sentem que outra realidade espiritual é uma parte essencial da experiência de abdução. Isso concorre porque os alienígenas, de acordo com o Sr. Lage, criam um rol ou realidades virtuais na cabeça das pessoas. Um abduzido entra em um mundo onde o tempo e o espaço é separado do nosso mundo. Tá? Porque está na esfera, tá, mental. Os alienígenas geram isso usando o poder da mente. Olha aí. Né? É como um pequeno universo paralelo. O Dr. Castaneda escreve em seus livros sobre feiticeiros de poder humano que podem fazer o mesmo. Eles aprenderam essa habilidade com os arcontes e, ao mesmo tempo, perderam algo essencial da sua alma humana. A doutora Carla Turner, né, ou Turner, né, contou em suas palestras sobre o caso onde uma pessoa estava dormindo em uma cama. Em seguida, os alienígenas vieram, ergueram no ar e um brilho de luz prateada envolveu o seu corpo. Ao mesmo tempo, havia um OVNI no topo do prédio. Preste bem atenção nisso aqui. Tá? Para que a gente faça essa leitura. Tá? No topo do prédio. Tá? Quando os alienígenas partiram e ela reviveu, ela disse que estava em um OVNI e interagiu com os alienígenas. Isso aconteceu embora dois testemunhassem seu corpo durante o encontro. Tá? Aqui, de acordo com o Sr. Lage, uma pessoa está dentro do rol ou realidade virtual, né? Sua essência de alma está com a realidade espiritual arcônica, que é real. Né? Não é observado pelas testemunhas, que apenas veem um corpo brilhante levitando em um abduzido. Olha só a complexidade que acontece. Muitas vezes a abdução, as pessoas dizem, mas você não saiu daqui, você estava deitado aí. O que é que eles fazem? Eles levam mentalmente a pessoa. Tá? Então é preciso que a gente tome muito cuidado com relação ao que está acontecendo hoje. Tá? Nós não vamos fazer um vídeo longo, porque a gente tem muito assunto nesse tema aqui, mas não se preocupe. Tá? Algumas semelhanças da hipótese Arcon-ET com a ufologia moderna. A hipótese interdimensional, IDH ou IH, é uma teoria avançada de Jacques Vallée, que diz que OVNIs e eventos relacionados
envolvem visitas de outras realidades e dimensões que coexistem separadamente ao lado da nossa. Ele chamou este fenômeno ET UFO de um sistema de controle espiritual. ETs ciborgues provavelmente pertencem ao reino planetário local, ao nosso planeta, não é a outro planeta. Tá? O pesquisador paranormal Brad Stage escreveu que estamos lidando com um fenômeno parafísico multidimensional que é em grande parte nativo do planeta Terra. Olha só, nativo do planeta Terra. Eu venho falando isso aqui ao longo de vários vídeos. Parem de mentir para a população e dizer que esses seres estão vindo de outras galáxias, de outros planetas, de outro sistema solar, que não é verdade. Não é verdade. Vocês são mentirosos. Esses seres sempre estiveram na Terra e estão aqui na Terra, sejam em dimensões paralelas ou sejam em terras. Tá? Que vocês não querem que as outras pessoas conheçam. Essa é a real. E se as pessoas não acordarem para isso, vão ficar nesse devaneio de que os ETs estão vindo lá de Alfa Centauro, lá das Pleiades, lá não sei de onde, estão vindo em naves aí, piporipó. Eles estão aqui no universo Terra, meu querido. Pare com isso. Não viaje na maionese. Né? Eu vejo gente aí de canal dizendo assim, mas nós temos aqui a experiência com esses seres. Nós vivemos esses seres. Que seres? Gente, é difícil, né? Difícil lidar com pessoas que estão sempre inventando uma nova história, e isso é a artimanha dos próprios arcontes, que é fazer as pessoas criarem histórias e mais histórias para eles sempre se manterem, tá? 49 raças, sei o quê, extraterrestres, tem uma... Tá? Eu há muito tempo venho falando nesse canal, quem acompanha meus vídeos sabe disso, tá? Mas ele diz exatamente isso aqui, tá? Ele diz que eles são do reino planetário local. O pesquisador paranormal Brad Stage escreveu que estamos lidando com um fenômeno parafísico multidimensional que é, em grande parte, nativo do planeta Terra. Eu já falei aqui sobre os seres intermediários. Eu já falei aqui sobre os Daimon, Jins, Shedins, Devas, elementais. Todos esses seres vivem aqui no planeta e foram criados exatamente no planeta, e eles se sentem os donos da Terra, eles são os custódios. Ok? Mas não foram os únicos seres criados. Tá? Além de nós humanos, houve outros e outros seres. Ok? No seu livro UFOs, Operation Trojan House, né, publicado em 1970, John Quinn ligou os OVNIs a conceitos sobrenaturais como fantasmas e demônios. Claro que, dependendo de quem faz esses estudos, se o cara for um fundamentalista doido, cristão, vai falar que tudo isso é capetagem, capiroto. Tá? No livro Passaporte, tá? Tomagonia, Dr. Wallace, né?
descreve quão longa, versátil a história dos OVNI abduções contadas com a humanidade. O senhor Albert R. Rosales coletou 17 mil encontros humanoides de 2500 depois de Cristo até os dias atuais, mostrando que todos os tipos de criaturas, tá, interessadas em humanos. O Dr. Vale suspeita que as entidades alienígenas se manifestam nas formas que os sujeitos esperam que elas sejam. O Sr. Lage diz que os arcontes podem fazer isso por meio de recursos de realidade virtual. Tá? O motivo é camuflar o fenômeno. Camuflar o fenômeno. Tá? Dr. Bill Birnes, né, e o Sr. Joel Martin descrevem fenômenos paranormais como assombração, tá, e ESP, algo bastante comum em um conjunto notável com eventos históricos. Arcontes estariam operando no mesmo mundo espiritual como fantasma. O mito gnóstico, tá, afirma que os arcontes não dormem e nem se alimentam, ou seja, são fantasmagóricos. Tá? Olha só. Existe uma realidade além da nossa realidade? Os alienígenas e OVNIs são apenas uma parte disso. O gnosticismo antigo sugere que existe vida após a morte e os arcontes têm algo a ver com a reencarnação. E nós já falamos isso aqui. Tá? A leitura nós vamos deixar para um próximo vídeo, né? Mas nesse vídeo aqui a gente já deixa registrado aqui. Porque se você ver, se prestar atenção, os outros vídeos todos nós temos falado. Né? Os alienígenas, nem todos, mas existem seres alienígenas de várias raças, tá? Que estão a serviço dos arcontes. Mas nem todos são arcontes. Ok? Portanto, é preciso ter cuidado, porque determinados fenômenos, sejam eles os que acontecem em qualquer ambiente religioso, precisam ter muito cuidado. Porque os arcontes são mestres do disfarce. Correto? Eles sabem manipular. E estão por trás de toda essa história de reencarnação e estão por trás de todas essas histórias de mortos que estão perdidos no tempo e no espaço, aprisionados em esferas, em ambientes que eles supostamente pensam que são cidades astrais para cuidar deles. Então, você foi chamado para fazer uma ascensão, para voltar de onde você veio. E os arcontes estão doidos para aprisionar você aqui, nesse universo Terra. Eu espero que você preste atenção nisso. E nós vamos continuar aqui, sim, com os nossos vídeos, estudando, refletindo e mostrando aquilo que nós podemos mostrar. Ok? Então desperta, tu que dormes, e o Cristo, tá, te iluminará, dará luz para você. Não a falsa luz, mas a luz verdadeira. Para que você, acordando,
possa não ficar aprisionado mais no mundo de Maia, no mundo da ilusão, e a sua expansão de consciência seja uma expansão de conhecimento, de gnose, para que você possa avançar na sua vida. Forte abraço, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho, faça tudo o que você puder pelo canal. E quiser ajudar, o Pix está logo no thumbnail da abertura do vídeo. Abraço.